Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Boa noite, olá telespectadores, clientes e amigos. Sejam bem-vindos ao programa AVA com Vida em Condomínio. E hoje recebemos novamente a doutora Ana para parte 2, né, sobre o tema de cobranças em condomínios. Nós vamos tratar muito da parte da inadimplência condominial. Foram muitas dúvidas que foram enviadas lá para a Avacom. O tema foi polêmico, doutora Ana, né? É, sempre polêmico. Então não vamos perder tempo. Eu já vou lhe passar a primeira polêmica, que foi debatido por vários canais. Mandaram por e-mail, mandaram por WhatsApp, alguns clientes ligaram, que é o devedor contumaz. Né? Sim. Um síndico nos disse, olha, a nossa convenção lá, Cristiano, ela não dispõe sobre isso, né? De ter uma multa maior para o devedor contumaz. De que forma eu posso aplicar essa multa de uma forma que seja juridicamente legal? Então, primeiramente, boa noite a todos. Christian, obrigada pelo convite de vir novamente pela segunda semana aqui. Especialmente para esclarecer as dúvidas, né, que tu me falaste, que foram várias que surgiram, porque esse tema realmente é muito polêmico, né? E a questão do devedor contumaz, né, do condômino contumaz, inadimplente contumaz, é um tema realmente polêmico, porque sempre existe algum devedor contumaz, né, algum condômino contumaz em algum condomínio. Como eu falei para ti na semana passada, essa postura do condômino que deixa reiteradamente de pagar suas dívidas, ela é considerada uma conduta antissocial, né, dentro do condomínio. Então, Christian, realmente, se houver previsão no regulamento interno ou na convenção do condomínio a respeito de aplicar uma penalidade específica acerca desse tipo de inadimplente, Perfeito. seria o ideal. Mas se não houver essa previsão no regimento interno ou na convenção, não há obstáculos para que se aplique essa multa, né? Que essa multa pode chegar até 10%, como eu te falei, e ela pode ser aplicada mais de uma vez, porque Exatamente. o devedor contumaz, ele não é um devedor que fica inadimplente uma vez e quita a dívida e acabou. Esse não é o devedor contumaz, esse é um devedor pontual, que por algum motivo ou pelo outro, como a gente comentou da questão da pandemia, né, que agora surgiram muitos inadimplentes que antes não ficavam, né? Então, justamente por ser uma conduta reiterada ao longo do tempo, que é necessário que se aplique, né? Então, mesmo que não tenha essa previsão no regimento interno ou na convenção, o Código Civil, ele traz o respaldo legal para que seja aplicada essa multa de até 10%. Perfeito. Pergunta que foi recorrente também, qual seria o órgão, né, ou o ator competente para aplicar essa multa, né, no devedor contumaz? É o próprio síndico, ele tem que levar para a assembleia dos moradores, ele pode pedir auxílio ao conselho? Qual seria a forma correta? Bom, primeiramente é o síndico que tem esse poder de fazer as cobranças, né? Perfeito. A forma correta é que, para que seja aplicada essa multa, seja primeiro aprovado em assembleia a aplicação dessa multa específica, porque ela não é uma coisa... A aplicação dessa multa, dependendo do tamanho do condomínio, não é uma coisa recorrente, né? Perfeito. São casos específicos, assim. Então, para que haja um respaldo jurídico, é importante que seja aprovado em assembleia. Perfeito. Dúvida de um morador, né, e bem pontual. E quando o síndico fica inadimplente, né? Ah, sim. Quando o síndico fica inadimplente, na verdade, é um obstáculo ético e moral, né? Perfeito. Não existe na legislação, no Código Civil pelo menos, especificamente uma regra quanto a isso. Mas é um impeditivo ético, porque o que acontece, como eu mencionei agora mesmo, é o síndico que tem o poder de reaver o valor da inadimplência. Aí, Cristian, eu te pergunto, um síndico, ele vai
ajuizar uma ação contra ele mesmo? Provavelmente não. Ele pode fazer isso? Um conflito de interesse há um aí, conflito de interesse, além de haver um obstáculo processual. Perfeito. Porque o que acontece? É o síndico quem outorga a procuração para que o condomínio haja em juízo. Como é que ele vai outorgar uma procuração? Perfeito. Ele não pode processar ele mesmo, né? Perfeito. Então, o que acontece? É um impeditivo ético. Uma alternativa seria uma renúncia voluntária por parte do síndico. Se por algum motivo ele deixar não sei por qual motivo deixou de recolher os valores, né? Renúncia voluntária, ou até mesmo daria para se pensar em uma destituição aí por parte da Assembleia. A doutora poderia explicar, né, que entrou nessa celeuma da destituição, tá? A forma correta desses condôminos convocar essa Assembleia para destituir esse síndico? Pois é, teria que ser através do subsíndico e do conselho, né? Claro. Ou qualquer um, né, poderia convocar. Mas geralmente subsíndico ou conselho fiscal deveria convocar então essa assembleia. Porque pegaram a irregularidade, tiveram acesso à irregularidade. Exatamente, porque as contas são públicas, né? Qualquer pessoa pode ter acesso. Então, qualquer pessoa poderia, né, requerer que seja convocada essa assembleia. Daí poderia ser através do subsíndico ou dos conselhos, né? Perfeito. Na verdade, como a doutora está querendo dizer, o síndico ele não pode ser tratado diferente, né? Apesar do cargo, ele também é um condômino que tem direitos, né, e deveres como os demais. O que acontece com o síndico, em regra, é que ele fica geralmente isento das contribuições ordinárias, né? Ou recebe um salário. Exato. Geralmente é um ou outro, né? Provavelmente neste condomínio, né, ele recebia um valor, mas teria que honrar com as suas cotas e não estava honrando, Com certeza. Mais uma dúvida, tá? E uma dúvida também bem pontual que nos aconteceu hoje. Uma determinada pessoa adquiriu, né, cotas, né, de condomínio lá, adquiriu uma unidade, e junto veio com cotas que estavam em aberto. Sim, né? sim. Todavia, o morador, até para se inteirar do que compõe aquela dívida, não recebeu demonstrativos, né? Como é que funciona, neste caso, o depósito em juízo? Para que se possa ser discutida aquelas cotas, como é que funciona esse mecanismo? A questão, primeiramente, vamos falar a respeito da questão da compra de um imóvel com dívidas condominiais. É disso que a gente está falando, né? Primeiramente, é importante esclarecer que as dívidas condominiais são dívidas decorrentes do imóvel e não do proprietário. Perfeito. Então, o que acontece? Digamos que tu resolva comprar um imóvel que contenha dívidas condominiais passadas. Essas dívidas irão acompanhar o imóvel. A dívida não acompanha o proprietário, ela acompanha o imóvel. Então, a pessoa que adquirir aquele imóvel é a pessoa responsável pelo pagamento dessas dívidas condominiais, embora sejam dívidas passadas, né, da época do vendedor, né? Perfeito. Então, o que pode ser feito? A pessoa que estiver comprando o imóvel, ela pode prever numa cláusula no contrato de compra e venda, pode se estipular em sentido contrário, que o vendedor, ou alienante no caso, fique responsável por essas dívidas. Mas se não houver essa previsão nessa cláusula específica, o Código Civil fala que é responsabilidade daquele que adquiriu o imóvel com a dívida, porque como eu falei e repito, a dívida vai acompanhar o imóvel e não a pessoa. Perfeito. Nesse caso aí, ele pediu, tá? Como ele adquiriu com dívida, ele pediu para ter ciência dos demonstrativos que geraram a dívida. Ah, tá. Isso sim. não foi passado para ele. Ele pode discutir isso através de depósito judicial? Ele pode discutir, ele tem esse direito, pelo menos, de saber, né? O que originou a dívida. Exatamente, o que originou a dívida. Se ele quiser, por exemplo, fazer uma ação de consignação em pagamento e fazer esse depósito em juízo, é possível. Através de uma ação de consignação em pagamento, ele depositar aquilo que ele entender, daí fazer esse depósito em juízo e depositar aquilo que ele entender que é devido, e aí para poder discutir o resto. Mas, em regra, é como eu falei, ele pode querer discutir, mas se não houver essa cláusula contratual estipulando que seja invertida a obrigação, então a dívida vai continuar sendo dele, do proprietário, né? Aquele que está registrado lá na matrícula do imóvel. Perfeito. Uma dúvida, tá, que ficou...
nós comentamos no programa anterior, né, doutora, o cuidado ao divulgar a lista de inadimplentes, tá? Veio pergunta de uma determinada síndica que ela diz que ela divulga a lista por blocos, né? Mas sem discriminar as unidades. Está correto divulgar que o bloco X tem X inadimplentes, que o bloco Y tem menos ou mais, ou pode também aí ocasionar um desconforto, um dano moral para o condomínio? Aí essa pergunta, o advogado, quando é questionado, geralmente a resposta que a gente dá para a maioria das perguntas é depende, né? Essa é a resposta padrão para qualquer advogado. Depende da situação concreta. Daqui a pouco a gente vai pegar um bloco que tenha, sei lá, dependendo do tamanho dos apartamentos, digamos 4 apartamentos, 6 apartamentos, são poucos apartamentos. Pode causar um constrangimento, né? Pode causar. Se for um condomínio maior, daqui a pouco não vai ser tão grande o constrangimento, porque pode ser difícil de se identificar qual seria, né? Daqui a pouco não vai gerar tanto burburinho assim, como geraria num condomínio menor. Mas a orientação é que não se faça. Perfeito. Existe um canal apropriado para fazer essa cobrança, que é através do jurídico e da administradora. Perfeito. Então, não tem por que o síndico lançar a mão de qualquer outro meio que vá colocar o condomínio em algum risco, né? Porque como eu comentei no programa anterior, essa conduta do síndico, ou da síndica nesse caso, ela é passível sim de gerar um dano moral. Perfeito. Aquele que se sentir lesado, né? Que tiver sua honra lesada. Então basta a pessoa se sentir para querer demandar em juízo, uma situação né? difícil, às vezes tem 10 apartamentos num bloco, ali na lista diz que 5 estão devendo, né? Exatamente. Então pode gerar um desconforto e é difícil, é preciso se analisar a situação concreta. Por isso que a gente sempre aconselha que não faça isso, porque é um risco para o condomínio e o síndico ele tem meios de fazer essa divulgação, seja através da administradora, seja através do jurídico. Então é melhor seguir os meios legais. Ainda nesse assunto, e quando o morador pede para ver, né, essa prestação de contas, ali consta a lista de inadimplência, o síndico deve retirar essa lista ou mostrar essa prestação de contas com a lista e pedir sigilo para esse morador? Não, como é que funciona? Pode, é possível que seja dado vista, né, aquele que solicitar. Mas o que não é aconselhado são as listas, principalmente expostas ou na áreas físicas, ou como a gente havia mencionado, grupos de WhatsApp ou Facebook, né? Isso é desaconselhado. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, ligeirinho, não saia daí, já voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com mais Vida em Condomínio. Pergunta que foi recorrente, né? Nós tínhamos SPC, Serasa, que também gerou. Depois nós vamos entrar nesse assunto, né? Mas uma que não deu tempo de falar no programa anterior seria os outros meios para não judicializar a cobrança. A gente sabe quando judicializa e cai lá no judiciário. Como a doutora disse, o judiciário já está, né, abarrotado de causas e causas, né? Mas poderia, se a cidade tiver câmera de mediação e arbitragem, o condomínio se valer dessas câmeras para poder agilizar as ações?
Sim, essa pergunta eu acho muito interessante, mas um pouco frustrante para nós aqui em Santa Maria. Não temos ainda, aqui em Santa Maria nós ainda não temos nenhuma câmara de arbitragem. Existe sim a mediação extrajudicial, mas a arbitragem ainda não. Só para esclarecer para quem está em casa. Geralmente existem centros de mediação e arbitragem, mas são coisas diferentes. A mediação, como é que é o papel do mediador? O mediador é uma pessoa que vai aproximar as partes que estão em conflito para que essas duas partes cheguem a um acordo. Nesse caso seria, de um lado, o condomínio e do outro lado, o morador inadimplente. Então, o mediador, ele aproxima esse diálogo entre as partes para que elas, entre si, cheguem a um acordo, tá? Já a arbitragem, ela é diferente. O que acontece? Na arbitragem, o árbitro, ele funciona como se fosse o juiz, se fôssemos comparar ao Poder Judiciário, tá? Na arbitragem, as partes levam o conflito até o centro de arbitragem, né? Expõem os seus fatos e os seus direitos, assim como fazem no Poder Judiciário, e o árbitro, diferente do mediador, ao invés dele apenas aproximar o diálogo, né? O árbitro, ele vai proferir uma decisão, que é a sentença arbitral. Só que aqui em Santa Maria, infelizmente, nós ainda não temos isso, né? Em Porto Alegre tem, mas aqui em Santa Maria não temos. Mas é interessante, Christian, pra gente já orientar... Vamos pensar no futuro que venha, né? Vamos pensar no futuro. Exato. Hoje mesmo eu ouvi rumores, né, de que existe um escritório aqui em Santa Maria que está pensando em fundar primeiro a primeira Câmara Arbitral aqui da cidade. Então é bom que os síndicos, que os condomínios já, né, antecipem essa demanda, né? E estabeleçam previsão tanto no regimento interno quanto na convenção. Tem que estar previsto para poder usar. Exatamente. É preciso que seja previsto na convenção, é preciso que seja aprovado em assembleia para poder, para que o condomínio possa se utilizar desse meio, né? Não, doutora, vai ser um meio, além de ser mais rápido, né? O síndico nos ouvindo, são os custos, né? É mais rápido, é mais... o valor, eu não saberia dizer como que vai ser o valor aqui em Santa Maria, mas com certeza é um caminho que vale a pena para todo mundo. Para o síndico é mais rápido, é mais... Eu imagino que vai ser mais barato, sim, aqui em Santa Maria, como já é em outros lugares. Então, com certeza, é uma alternativa muito boa para solucionar essa questão. Perfeito. Vamos falar agora de prescrição, tá? Uma dúvida muito recorrente. Nós sabemos que nem todos os condomínios são organizados, né? Nem todos têm ali uma gestão, uma régua de cobrança dos inadimplentes que realmente tem um jurídico próprio, tem uma boa administradora. Prescrição da dívida condominial, como é que funciona e quais os cuidados o condomínio tem que ter para que ela não prescreva? Bom, os cuidados, em primeiro lugar, o principal cuidado é que se notifique aquele condomínio inadimplente antes de ocorrer o prazo da prescrição, né? A prescrição ocorre em 5 anos, tá? Existia uma discussão há algum tempo atrás, que já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que havia doutrinadores que entendiam que o prazo seria de 10 anos. Mas a ministra Nancy Andrigues já solucionou essa controvérsia e fixou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de dívida condominial, da taxa condominial, é de 5 anos. Então, antes de transcorrer esse prazo de 5 anos, é necessário que se interrompa a prescrição, né? Porque daí, desde a notificação, vai começar a contar de novo aquele prazo, para que interrompa a prescrição. E se possa dar tempo, né? Para que possa dar tempo de fazer essa cobrança ou ajuizar a ação judicial no prazo correto. Perfeito. A gente sabe que é uma temeridade quando o condomínio, né, doutora, deixa prescrever uma dívida ou demora, às vezes, anos para cobrar um inadimplente. Mas vamos pensar nesse cenário que acontece, né? Quando o condomínio ele demora anos para cobrar um inadimplente e precisa ingressar com uma ação judicial, quais são os cuidados de documentação que ele tem que ter para realmente provar? Porque provavelmente
né, esse morador poderá vir discutir essa inadimplência, né? É só juntar boleto? Quais são os documentos que ele precisa ter para realmente poder executar com rapidez essa primeiro lugar, se o tempo transcorreu e a dívida está prescrita, perdeu o direito. Perfeito. Daí, se realmente se o síndico deixou transcorrer esse prazo e de fato transcorreu sem qualquer intervenção, sem qualquer notificação por parte do condomínio em relação ao condômino, o condomínio perde o direito, né? Então, mas digamos que tenha, em tese, eu pego um boleto que já passou mais de 5 anos, mas nesse período houve uma notificação que interrompeu a prescrição ou qualquer outro ato que tenha suspendido a prescrição por algum motivo. Então, geralmente são notificações, além dos boletos, dos cálculos atualizados, dos débitos atualizados, vai depender do que foi feito pelo jurídico naquele espaço de tempo. Geralmente, uma notificação. Perfeito. O cuidado, então, seria juntar uma notificação que tenha suspendido ou interrompido esse prazo. Ou seja, né, a inadimplência é algo que precisa ser organizado. Precisa ser organizado, principalmente, a inadimplência, principalmente do ponto de vista jurídico, porque em razão disso tudo que eu tô aqui falando, né? Perfeito. São cuidados que, às vezes, o síndico, por não ter esse conhecimento mais técnico, por mais que tenha boas intenções, às vezes não tem como, justamente por não ter o conhecimento, não tem como assegurar que aquilo está sendo feito, né? Por isso a importância do jurídico, né? De um bom assessoramento, com certeza, né? Mais uma perguntinha, tá? Acordo com inadimplentes, tá? Qual é a forma correta de se fazer um acordo extrajudicial com o inadimplente, tá? Sim, até semana passada nós já havíamos comentado um pouco sobre isso, né? O acordo, como eu falei, eu penso que sim, é uma ótima alternativa, já que nós não temos ainda, né, os centros de arbitragem aqui em Santa Maria. É possível mediação também para tentar, né, chegar a um acordo, mas quando se chega a esse acordo, que pode se chegar a um acordo mesmo sem mediação, o próprio jurídico já faz esse meio campo entre síndico, condomínio e o inadimplente, né? Nós fazemos isso. Hoje mesmo eu estava conversando sobre uma dívida que a gente já está há uns 6 meses tentando negociar essa dívida. Então hoje já conseguimos. É um trabalho pode ser um trabalho mais demorado, mas muito mais rápido do que entrar no Poder Judiciário, né? Perfeito. Então os cuidados, Christian, são aqueles que eu já comentei aqui semana passada. É necessário que se redija esse acordo, que se reduza a termo em um instrumento contratual. É necessário que se observe todos os requisitos legais para formar o quê? Um título executivo extrajudicial. Não vale boca a boca, né, doutora? Não vale. Preciso ressaltar isso, Não, né? em tese valeria. O contrato verbal, ele é admitido pelo ordenamento jurídico, mas não é aconselhado, né? Vai provar como, né? Fica difícil a prova, sobretudo nessas situações que são números, né? Que a gente está tratando de valores. Então, é sempre indicado, então, que o jurídico tenha esses cuidados para que no momento da assinatura desse acordo, esse contrato, né, onde vai estar estabelecido então todas as regras, né, o que foi estipulado. Vamos pegar essa dívida de R$5.000 e parcelar em 5 vezes. Então lá nesse contrato precisa estar estabelecido o valor da dívida, referente a quais meses, quando que vai ser pago, em quais datas, né? Precisa ser assinado por 2 testemunhas. Isso é importante. Tá? Então, é uma série de requisitos legais que devem ser observados pelo jurídico do condomínio, para que, caso esse condômino, venha a descumprir esse acordo, então esse contrato ele já é um título executivo extrajudicial que pode ser executado. Uma segurança para o condomínio. É uma segurança jurídica, com certeza. Perfeito. Uma pergunta bem pontual, tá aí, bem interessante. O condomínio chegou praticamente numa situação de insolvência financeira com mais de 60% aqui de inadimplência, tá? A síndica, o relato aqui do morador, foi feita uma chamada extra para se ratear essa inadimplência, até para o condomínio poder pagar as contas, né, em dia, até se recuperar essa inadimplência.
Ele pergunta se é legal, né, o condomínio usar esse mecanismo de ratear a inadimplência entre os adimplentes que já estão sendo penalizados por pagar, né, para os que estão inadimplentes. O síndico pode usar esse mecanismo e de que forma ele pode usar? Ele poderia, Christian. Sim ou não? Pois é, eu te confesso que eu nunca peguei um condomínio nessa situação. Perfeito. Mas pensando agora, juridicamente, como é que os outros vão ser penalizados por uma conduta? Eu penso o seguinte, agora, né, tu me veio com uma pergunta que eu fiquei um pouco surpresa, porque de fato nunca me deparei com essa situação. Eu acho que não seria correto do síndico tomar essa postura e novamente ressalto o que eu já havia mencionado antes. O síndico, ele tem meios legais para reaver a inadimplência desses condôminos, tá? Vou até procurar e vou ficar te devendo essa resposta para ver se os tribunais de fato já decidiram sobre isso em alguma outra situação, porque de fato o síndico ele tem meios legais, então os demais condôminos não poderiam em tese serem penalizados em razão da desídia de alguns, né? Perfeito. E como a gente já comentou aqui também, o próprio imóvel ele responde pelo valor da dívida, né? Então o correto seria o síndico processar, né? Ir atrás dos proprietários desses imóveis, né? Se os imóveis respondem pela dívida, então há um caminho, há lugares onde a gente possa buscar esses valores, né? Claro. Dúvida que ficou, né, no ar, né, como disse um morador, infelizmente no condomínio dele se deu um incentivo, tá, para aqueles que pagaram em dia. Ele assistiu o programa, né, a doutora falou que realmente não se pode dar incentivos para aquelas pessoas que pagam em dia, né? Porque literalmente já está lá pacificado no Código Civil, é uma obrigação, né? E ele perguntou como é que fica agora essa situação desses moradores que pagaram em dia e tiveram certo incentivo. Ele disse que existia no condomínio dele um escalamento de 5, 10 até 15% para quem pagasse em dia, né? Quanto mais antecedência, mais desconto. Então, por que eu falei que... Estamos gerando polêmica, viu, doutora? Por isso que eu falei que não é recomendado, né, que se faça. Porque nesse caso, quem se sentiu prejudicado vai poder cobrar do condomínio. Perfeito. Então, o responsável seria o síndico? Por entrar com a ação? Não, o responsável por ter deixado, enfim, que... O síndico vai ser responsabilizado, com certeza, civil e criminalmente, dependendo do que tenha acontecido. Então, por isso que não é aconselhado, né? Teria que, teoricamente, se chamar uma assembleia, como é que seria a forma dele comunicar, né? Enfim, ele perguntou como é que eu posso fazer agora, né? Para que também se cesse esse incentivo a quem paga em dia. Chamar uma assembleia, imediatamente parar, com certeza, discutir com os demais. Com certeza convocar uma assembleia e rever essa conduta do síndico, né? Rever essa norma, não sei se nesse caso há previsão na convenção, no regimento, mas com certeza isso deve ser revisto nesse condomínio específico aí. Porque tá assim colocando o condomínio, tá expondo o condomínio a uma situação e especialmente o síndico. Exato. Há uma situação que ele pode ser pessoalmente responsabilizado. Perfeito. Nós estamos chegando no final, né? Eu quero que a doutora se despeça com as dicas, né? O que na visão da doutora é um condomínio que tem a sua cobrança bem organizada, a sua gestão da inadimplência bem organizada? Até pode citar casos aí, se a doutora tiver em mente. Eu posso falar por mim, né, Cristian? Tu sabe que lá no escritório nós fazemos essa gestão. Então, é uma coisa que a gente sempre comenta, inclusive contigo, né? Nós sempre conversamos sobre isso. Um condomínio bem organizado, um condomínio que consegue manter essa inadimplência, essas cobranças em dia. Agora eu falo mais especificamente em relação às inadimplências. Claro. É um condomínio que é formado por um tripé, né? Que a gente sempre fala, que é o síndico, a administradora e o jurídico que trabalhem em conjunto. Perfeito. Tendo esse tripé formado, né, se torna muito mais fácil, né? Então, por exemplo, nos primeiros meses da inadimplência, é possível fazer o pagamento na administradora, né?
Depois a administradora passa para o jurídico. E sempre a síndica que tem esse poder de... Exatamente. De negociar com todo mundo e de orquestrar, né, esse tripé. Então, é importante que o jurídico e a administradora, juntamente com a síndica, todos trabalhem em conjunto, né? Para que não deixe chegar uma situação, por exemplo, de prescrever, né? Como a gente comentou antes, a situação de prescrever uma dívida e o condomínio perder o direito, ou de deixar uma inadimplência muito grande e depois ficar difícil de reaver. Perfeito. Então, a minha dica é que esse tripé esteja bem organizado. Tem que ser harmônico, né? E em harmonia, com Perfeito. certeza. Doutora, agradecemos a sua presença aí no programa Vida em Condomínio. Os temas foram muito relevantes, deu bastante polêmica, sinal que a audiência gostou. Deu polêmica, fico muito feliz. Christian, obrigada. Fico te devendo essa pergunta. Não tem que problema. Espero poder retornar em algum outro momento para a gente discutir um pouco mais sobre isso. Agradeço muito, tá? Obrigada pela recepção. Perfeito. Agradecemos a nossa audiência, os nossos clientes e amigos, e semana que vem voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança.